Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande videoaula sobre banco, sobre o BNDES, um assunto de conhecimentos bancários, ok? Vamos lá, vamos falar desse assunto aqui, BNDES. Então, a gente vai falar do BNDES, né? Claro, é uma entidade que compõe o Sistema Financeiro Nacional, e aqui eu quero falar coisas gerais sobre o BNDES. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. A aula que eu preparei para vocês. Primeiramente, eu quero situar vocês aí no BNDES junto ao Sistema Financeiro Nacional, né? Então, primeira coisa, muito importante, né? O BNDES, ele é classificado como uma instituição especial, cara, tá? Juntamente com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Então, você tem que ter esse posicionamento. Professor, por que é uma instituição especial? Porque ele não faz parte do sistema normativo, né, subsistema normativo, que é o sistema supervisor, que é o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP e a Previc, né? Então, ela é o quê? Ela tem o quê? Ela é uma instituição especial, né? Como especial? Porque a legislação atribuiu, né, determinado produto. Por exemplo, né, BNDES, qual que é o produto atribuído pelo legislador? Desenvolvimento, né? Aí, ó, desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento aqui, em especial, de atribuição do governo federal, né? Professor, Banco do Brasil, né? Agro, né? Aí, ele é o principal definidor da política do agronegócio no Brasil, né? Caixa Econômica, benefícios sociais, né? Aí nós temos aqui, ó, entre eles, FGTS, né? Nós temos aqui seguro-desemprego, né? E entre outros benefícios sociais. Então, são instituições o quê? Especiais dado ao seu produto. Então, hoje a gente vai falar sobre o BNDES, tudo bem? Vem comigo. O que o professor Luiz sempre explica para vocês, eu sempre preparo as minhas aulas e eu sempre passo o quê? A fonte, né? A fonte da onde o professor retira as aulas, né? E a fonte que o professor retira é a mesma que você deve estudar. Professor, qual que é a fonte que eu devo estudar? Claro, você tem que estudar na fonte da onde o legislador, aliás, onde o examinador vai retirar as questões de prova. Se coloca no lugar dele. Você foi contratado para fazer duas questões, uma prova de concurso sobre o BNDES. E aí, cara, você vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar, você não vai elaborar a questão da sua cabeça, porque concurso, todas as questões têm que ser aprovadas no preto e no branco. Então você vai diretamente aonde? No site do BNDES, né? Você vai lá no site do BNDES, é a nossa principal referência bibliográfica para falar do BNDES, está lá. Inclusive, no final dessa aula, eu peço a gentileza que você clique lá no site do BNDES e faça aí as suas pesquisas detalhadas, tudo bem? Então vem comigo, vamos lá. Primeiro, apresentação institucional oficial do BNDES para você, meu querido aluno. Vamos lá. Quem somos? Lá do site do BNDES, né? Fundado em 1952, né? E aí, professor? 1952, fundado por quem? Nosso glorioso presidente Getúlio Vargas, né? Quando ele voltou ao governo, né? Ele saiu em 45 e ele volta em 1950 para exercer seu segundo período como presidente da República, né? Então, fundado pelo Getúlio Vargas em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Olha aí, né? Bancos de desenvolvimento do mundo, né? A gente vai ter uma questão específica sobre isso, né? Então aí você vai colocar uma interrogaçãozinha que mais para frente a gente vai voltar nesse assunto, né? Ok. E hoje, o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo. Olha aí, então é o seguinte, Banco de Desenvolvimento, tudo que vai desenvolver, não existe desenvolvimento de médio e curto prazo, né? Então o prazo, né, sempre de retorno, que é de longo prazo, né? Longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. Para isso, apoia empreendedores de todos os portes, inclusive pessoas físicas, na realização de seus planos de modernização, de expansão e na concretização de novos negócios, né? Tendo sempre em vista o potencial que há de geração de empregos, renda e inclusão social para o país, né? Então esse aqui é o foco, o desafio do BNDES, né? Professor, vamos lá, tem mais apresentação? Sim, né? E eu digo mais, o examinador gosta de formular questões dessas apresentações institucionais, né?
O apoio do BNDES ocorre por meio de financiamento a investimentos. Olha aí, subscrição de valores mobiliários, né? Olha aí, subscrição de valores mobiliários, né? BNDES Par, que é BNDES Participações, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Prestação de garantia, olha aí, ó, produtos, né? Ó, primeiro, financiamento e investimentos, a gente já sabe, né? Tá aí, financiamento e investimento, né? Grande área de atuação, né? Segundo, subscrição dos valores mobiliários, ó, segundo produto aqui, né? Como assim, professor? Tem uma empresa nacional que está abrindo capital, está ampliando o capital para ser uma multinacional global, uma monstruosa, né? E aí precisa de um investidor nessa empresa. Então, o BNDES, através dessa atribuição, subscrição de valores mobiliários, pode colocar dinheiro e comprar ações e, claro, você fazer parte aí dessa empresa global aí para fomentar os negócios dessa empresa no Brasil e no mundo, né? É claro que tem que ser utilizado aí com muito critério, né, sem ilicitude, senão não dá certo, né? Segundo, ó, terceiro produto, prestação de garantia, né? Essa prestação de garantia, em especial o quê? Ao governo federal, né? E finalmente, ó, quarto produto aqui, ó, quarto produto, ó, concessão de recursos não reembolsáveis, né? Olha aí, cara, você tem que saber de recursos não reembolsáveis, né? Para projetos de caráter social, cultural e tecnológico, né? Professor, concessão de recursos não reembolsáveis, vem comigo, explicação, né? Você tem o seu filho, né? Aí fala assim, pai, dá dinheiro pro lanche, né? Aí fala, puxa, cara, Aí o papai fala, ó, cara, dinheiro do lanche é obrigação de papai, né? Aí papai fala, puxa, meu filho, olha, você me pegou desprevenido, eu tô sem dinheiro aqui, né? Aí papai fala, ó, vai lá, tá? Vai lá, entendeu? Gasta do seu dinheiro, depois eu te reembolso. Então, o reembolso é você devolver o dinheiro, né, do cara que foi. Então, é o seguinte, não reembolsáveis é o seguinte, então você vai lá, você vai aplicar em caráter social, cultural, vamos fazer um show aí de cultural aí lá de Salvador, lá, né, uma coisa bem específica, então é cultural. Então, sai o dinheiro do banco, ok? Investe na cultura, só que não volta o dinheiro, tá? O famoso fundo perdido, é o reembolsáveis, né? Bacana. Eu vou parar aqui e vou explicar de novo, tá? Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Eu quero ser repetitivo para você fixar o conteúdo, dada a importância. Olha aqui, em que o BNDES atua em linhas gerais? Primeiro, olha aí, financiamento a investimentos. Tem que saber, tem que estar no caderno, tem que estar no seu papelinho aí de apoio. Segundo, subscrição de valores mobiliários. Terceiro, prestação de garantias. E, finalmente, concessão de recursos não reembolsáveis, né? Isso é o mínimo, é o básico na qual você deverá saber sobre o BNDES. Isso pode ser cobrado na prova, né? Bacana? Vem comigo aqui, né? O banco atua por meio de produtos e programas e fundos, né, conforme a modalidade e as características de operações. A parte final desse parágrafo diz o seguinte, olha, para atuar nesses 4 itens de apoio, o banco tem produtos, né, por exemplo aqui, financiamento a investimentos, né, cartão BNDES, é o que? Um produto do banco, né, tem programas, né, Finame, né, tem vários programas aí, fundos específicos e modalidades e características, né. Por ser uma empresa pública, olha, então é o seguinte, na prova pode ter certeza que vai falar que o BNDES é uma autarquia, não é uma autarquia, o BNDES é uma empresa pública e não um banco comercial, então ele não é um banco comercial, né. Ele não é banco comercial, né? O BNDES avalia a concessão de apoio com foco ao impacto socioambiental, ou seja, essa empresa pública, o BNDES, ele analisa todos os projetos aí em relação à sociedade e ao impacto socioambiental e econômico, com certeza, do Brasil. Qual que é o objetivo dele? Incentivar a inovação, o desenvolvimento regional e o desenvolvimento socioambiental são prioridades para essa instituição, né? Bacana, slide 5, muito importante, né? Isso aqui é a apresentação oficial do banco que está no site do BNDES, né? Vamos mais, né? Vem comigo aqui. O BNDES oferece condições especiais para o micro e pequenas e médias empresas. Então ele tem o quê? Um tratamento diferenciado, inclusive a Constituição trata sobre isso, né? Aquelas que faturam anualmente até 300 milhões, pequena, né? 300 milhões, né?
assim como linhas de investimentos sociais direcionadas para educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e transporte urbano. Em situações de crise, olha aí, o BNDES também tem fundamental atuação anticíclica, né? Olha aí, fundamental atuação anticíclica, né? O que é a situação anticíclica? Você vai quebrar o ciclo, né? Aí, ó, aqui está a crise, né? Então a crise gera crise, não é isso? Então o que ele vem? Ele vem quebrar isso aqui, essa situação de crise, né? Claro, aplicando o quê? Recursos, né? Aplicando recursos aqui, desenvolvimento, e aí você vai ter o crescimento aí cíclico, né? Anticiclo, contra o ciclo, né? E auxilia na formulação de soluções para a retomada do crescimento da economia. O BNDES está presente para apoiar o crescimento do país aonde é necessário, né? Terminou com chave de ouro aí. Então, o BNDES, bacana? Ok, professor. Então, essa aqui é a apresentação oficial, né? Primeiro ponto da minha programação de aula, paga para vocês, apresentação oficial, né? Professor, eu estou estudando o BNDES. Então, se você está estudando o BNDES, você tem a obrigação de saber o quê? A identidade institucional, a identidade organizacional do banco. Por exemplo, qual que é o propósito do BNDES? Vem comigo. Transformar a vida de gerações de brasileiros, promovendo o desenvolvimento sustentável. Sempre desenvolvimento sustentável, ok, né? Professor, tudo bem, quais são os valores, ou seja, quais são os princípios que o banco irá atuar no seu dia a dia, tanto no público interno quanto no público externo? Ética, espírito público, compromisso com o desenvolvimento, princípios da transparência, efetividade, diálogo, cooperação e busca da excelência. Ok. Professor, qual que é a razão de ser? Qual que é a missão do BNDES? Está aqui, viabilizar soluções financeiras que adicionem investimento para o desenvolvimento sustentável da nação brasileira. Então, hoje, eu digo para você que o BNDES é a principal agência de desenvolvimento do Brasil, que alavanca o Brasil para o seu desenvolvimento. Por quê? Para um país se desenvolver necessita de capital, né? Dinheiro para aplicar na iniciativa privada para produzir o quê? Riqueza e renda. Senão, você não desenvolve um país, né? E essa é a missão do BNDES, viabilizar soluções financeiras, recursos necessários, né, que adicionem investimento para o desenvolvimento sustentável da nação brasileira. Visão, né? O que é visão? O que o BNDES quer ver no longo prazo, né? Para o Brasil, tornar o Brasil um país desenvolvido até 2035, né? É possível? É possível e eu acredito nisso, né? O Brasil pode sair aí de país de terceiro mundo e ir para país de primeiro mundo, né? BNDES, né? Agora, visão para o BNDES ser reconhecido como Banco de Desenvolvimento do Brasil e pela sua relevância e efetividade. Eu hoje já reconheço, né? Bacana. Então essa aqui é a apresentação do banco, né? E aí, professor, aí você tem que navegar um pouco mais no site, né? Então essa aqui é uma aula bastante genérica e é uma aula que necessita da sua contrapartida depois da aula. Lá no banco você vai encontrar uma situação como essa aqui, tá? Então aqui, ó, a bússola, o direcionamento. Então o banco tem lá, ó, o que pode ser financiado, né? Nós temos aí uma lista de inúmeras situações que o banco financia, né? Vários projetos, né? Quem pode ser cliente do BNDES, né? Como funciona? Instrumentos de financiamento, como solicitar, formas de apoio, etapas do financiamento. Aí nós temos aqui condições para o financiamento, né? Taxa de juros, participação máxima do BNDES, prazos e garantias, né? Então essa situação aqui, ok, vocês têm a obrigação de depois acessar essa página e navegar sobre o site. A aula aqui, ela não tem como a gente esgotar uma aula sobre o BNDES se você não fizer a sua contrapartida, tudo bem? Ok, vem comigo, estamos começando a aula, né? Sobre o BNDES, você vai ter que entender que ele tem duas formas de atuação. E isso já foi cobrado no concurso, e isso pode ser cobrado novamente. Então, o BNDES, né? Ele atua em operações diretas, tá? Operações diretas, tá? O que é operação direta? Contratados diretamente com o DNET, então o cidadão, as empresas, né? Ok, vai diretamente no BNDES e faz essa operação BNDES. As operações diretas aqui do BNDES, de contratação de recursos aqui, né? Elas são aí, tá? Menor, pequena, assim, quantidade de volume, de quantidade aí, não chega aí, eu garanto para você, a 5%. Né? Mais de 95% das operações são as operações indiretas, né?
Como assim, professor? Olha só a lógica do BNDES, né? E nessa aula a gente vai falar quais as principais fontes de recursos do BNDES, né? Então o BNDES aplica dinheiro, né? Através da instituição financeira credenciada. Quem que está aqui? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicredi, Bradesco, Itaú. Nós temos várias instituições financeiras, né? Em nome com recurso do BNDES, que repassa juros de mercado a menor. Essas instituições, elas fazem o que? A captação de empresários, dos clientes, né? E ele faz o que? Operação indireta, né? Então, ó, dinheiro do BNDES sendo aplicado na instituição financeira diretamente com o empresário. Então, nós temos operações indiretas e as operações diretas, né? Ou seja, esse empresário aqui, ó, no começo aqui é diretamente com o BNDES. E esse cara é indiretamente através de uma instituição financeira. Então, vamos lá, anote no caderninho, o BNDES, ele exerce operações diretas e operações indiretas, né? Pronto, né? Agora é o seguinte, agora a gente vai para uma parte mais teórica, né? Parte teórica é aquela parte que pode ser cobrado na prova e com certeza as principais questões de concurso sobre quando está lá BNDES é essa segunda parte, a parte final da aula, né? Nós falamos até agora o quê? Nós falamos até agora sobre a apresentação institucional do BNDES, nós apresentamos a identidade organizacional do BNDES, nós apresentamos aí também que ela pode exercer operações diretas ou operações indiretas, e agora a gente vai falar dos estatutos, né? Estatuto é algo que vai o quê? Reger a instituição. Então nós temos lá no site do BNDES um link que nós temos 3 estatutos, né? Nós temos primeiro aqui, né, o estatuto do BNDES, então está aqui, né? Muito importante esse cara aqui. Tá? A maioria das questões de prova do BNDES são retiradas do estatuto. Professor, a gente vai estudar o estatuto ponto a ponto? Não. Nós iremos estudar apenas o capítulo 1º, o capítulo 3º, que é importante, né? Mas vale a pena o aluno dar uma estudada em relação a isso, né? Ó, FINAME, né? Tem muitas questões de concurso sobre o FINAME, né? Você pode ter certeza que o FINAME também são questões retiradas do estatuto, a maioria das questões do estatuto, né? E nós temos aqui a BNDES PAR, participações, né? Que é para aplicação lá no mercado financeiro, né? Mercado imobiliário, a gente vai estudar apenas o capítulo 1º. Então agora a gente vai detalhar um pouco mais, né? Coisas mais técnicas que podem ser cobradas na prova sobre o BNDES, né? Vem comigo, né? Capítulo 1º. Olha lá, da natureza, finalidade, sede e duração. Tá? Vem comigo aqui. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, empresa pública. Se é empresa pública, é o quê? Ela compõe a administração indireta, ok? Dotada de personalidade jurídica de direito privado. Olha aí, gente, privado, né? Direito privado, tá? É empresa pública. Professor, qualquer outra empresa pública importantíssima no sistema financeiro nacional, a Caixa Econômica, né? Então, o BNDES na sua prova, isso já caiu várias vezes, vai falar que o BNDES é do governo, se é do governo, ele vai ser uma empresa pública de direito público. Não é direito público, é direito privado. Professor, patrimônio próprio, né? Por que patrimônio próprio? Porque todas as entidades da administração pública indireta possuem o quê? Patrimônio próprio, né? Reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Parágrafo único, né? O BNDES fica sujeito à supervisão, olha aí, fica sujeito à supervisão do Ministro de Estado de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, né? Então é o seguinte, ele sofre o BNDES o quê? Supervisão ministerial. Só que nesse ponto aqui, tá? Com o atual governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele teve uma reestruturação. E nessa reestruturação, unificou o MPOG com o Ministério da Fazenda, criando o Ministério da Economia, né? Então agora, Ministério da Economia, né? Salvo engano, é Ministério da Economia, né? Olha aí, Ministério da Economia. Então preste muita atenção aí, né? Então ele sofre supervisão ministerial. Por que sofre supervisão ministerial? Porque todas as entidades da administração pública indireta obrigatoriamente estão sujeitas ao que é supervisão ministerial, ou seja, estão vinculadas a um ente da administração pública direta. Bacana, né? Então esse aqui é o parágrafo 1º, muito importante, preste atenção nessas explicações, né?
Parágrafo 2º. O BNDES tem sede e foro em Brasília. Olha aí, gente. Então, BNDES tem sede e foro em Brasília, né? Então, é o Brasília que temos aí o QG do BNDES, né? Distrito Federal. E escritório central, muita atenção. Por que escritório central, professor? Porque quando, em 1952, quando o nosso saudoso Getúlio Vargas teve a ideia de criar o BNDES, graças a Deus, porque naquela época tinha uma política desenvolvimentista, né? Era no Rio de Janeiro a capital federal, então ficou lá. Então tem o escritório central na Avenida da República do Chile, número 100. Eu mesmo já tive a oportunidade de passar em frente várias vezes aqui, lá na República do Chile, número 100, né? Centro do Rio de Janeiro, com atuação em todo o território nacional. Essa segunda parte aqui, prestem muita atenção, essa segunda parte aqui está definindo qual que é a área de atuação do BNDES. Então vem comigo, com atuação em todo o território nacional. Aí, ó. Né, podendo, para o cumprimento do seu objeto social, instalar e manter no país ou no exterior. Olha aí, ó. Então, territorialidade no Brasil, todo o território nacional, ou no exterior, escritórios de representações ou agências e constituir subsidiárias. Então, o Estatuto permite aí também uma atuação do exterior. E o Brasil, aí, o BNDES, nos últimos anos, né, tem feito uma política aí de internacionalização, né? No meu modo de ver, não muito feliz, porque estão tratando os recursos como os recursos não reembolsáveis, né? E no caso aqui, esses recursos deveriam ser o quê? Reembolsáveis, né? Com certeza, bacana. Professor, isso aqui cai em prova? Cai, vem comigo. Banco do Brasil, CESP 2018, cargo de escriturário. Olha só. A parceria com instituições financeiras que têm agências, estabelecidas em todo o país, permite a disseminação do crédito, possibilitando maior acesso aos recursos do BNDES. E aí, professor, isso aqui é uma questão que diz o seguinte, né? É do BNDES, a área de atuação. Nós sabemos que a área de atuação do BNDES é no Brasil e no exterior, através de escritórios ou subsidiárias. Aí, o Estatuto já permite isso, no seu artigo 2º do Código. Nós sabemos também que a área de atuação, que o BNDES, para cumprimento de sua missão, pode fazer o seguinte, né? Pode ser operações diretas ou operações indiretas, né? Então, parceria com instituições financeiras. Quando fala parcerias com instituições financeiras, significa dizer que o BNDES está atuando, está tendo BNDES, né? Operações indiretas. Aí, operações diretas, né? Ou seja, o gabarito está absolutamente correto, né? O gabarito está absolutamente correto aí, né? Ótimo, né? Vamos lá. Banco do Brasil, Census Gran Rio, 2011, cargo de escriturário. O BNDES é uma empresa que, tá? Então é uma empresa. Então estou falando que ele é uma empresa, né? Tem sede no Rio de Janeiro e foro em Brasília. Falso, né? Por quê? Porque é sede e foro em Brasília, tá? Ok, né? Ele tem um escritório central, que é no Rio de Janeiro, então, está falsa. B, tem atuação limitada ao território nacional? Errado, né? Tem atuação no território nacional e também o Estatuto, no seu parágrafo, artigo 2º, possibilita o que? Atuação no mundo, né? No exterior também. Exerce suas atividades visando a estimular a iniciativa privada? Exatamente, né? Então ele quer o quê? Ele quer um desenvolvimento, tá? Ele quer um desenvolvimento baseado na onde? Ele quer um desenvolvimento baseado nas empresas privadas, né? Então já encontramos o gabarito correto, né? Com certeza, né? Está sujeito à supervisão do ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão? Falso, né? Olha só, inclusive essa questão de 2011, né? Em 2011, o BNDES estava sujeito ao Ministério do Desenvolvimento, né? Hoje em dia, 2019 em diante, com a adoção aí do presidente Jair Bolsonaro, houve uma unificação e nessa unificação passou a ser o Ministério da Economia, né? E é uma autarquia federal? Não é uma autarquia federal. É o quê? Uma empresa pública de direito privado, né? Então está errado, né?
não é uma autarquia e nem é de direito público. Então aí já encontramos uma questão muito bem elaborada, esse tipo de questão que vai cair na sua prova. Então você tem que ler o estatuto. Então gabarito letra C. Gabarito letra C é o gabarito dessa questão aqui, muito interessante da Sens Gran Rio, né? Vamos lá. Continuando, então a gente pagou para o artigo 1º, artigo 2º, agora o artigo 3º, vem comigo aqui. O BNDES é o principal instrumento de execução da política de investimentos do governo federal, ok, nós já sabemos isso, e tem como objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento econômico e social do país. Então, o BNDES quer alavancar o país ao seu desenvolvimento. Tem recurso para isso? Tem bastante, né? Artigo 4º, né? O BNDES exercitará suas atividades visando estimular a iniciativa privada sem prejuízo de apoio a empreendimentos de interesse nacional a cargo do setor público, né? Então aí já fizemos até uma questão passada, né? Que ele cobrou isso aqui, vou até voltar a questão aqui, ó, está aqui, ó. Exerce suas atividades visando a estimular a iniciativa privada. Quando ele fez isso, ele retirou do artigo 4º. O BNDES exercitará suas atividades visando a estimular a iniciativa privada. Bacana. Sem prejuízo de apoio a empreendimentos de interesse nacional a cargo do setor público, né? Professor, eu quero um exemplo desses empreendimentos aí. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou cuiabano com muito orgulho, né? O BNDES financiou o nosso fracassado VLT aqui, né? Então o VLT era o que? Era um financiamento público, né? Só que o VLT para a cidade de Cuiabá tem um desenvolvimento, né? Então tem um desenvolvimento aí, então isso se enquadra nessa parte final. Mas o foco primordial é visando estimular a iniciativa privada, né? E artigo 5º, o prazo de duração do BNDES é indeterminado. Então, isso aqui é o capítulo 1º do Estatuto do BNDES, muito importante, né? Outro capítulo, né? Muito importante, na minha opinião, que pode ser cobrado em prova, é o capítulo 2. Tá? É o capítulo 2, que são das operações, aqui é importante. Então, do Estatuto, esses 2 capítulos eu selecionei para vocês, mas muito importante você dar uma lida no Estatuto Geral depois, né? Vamos lá, artigo 9º, olha só. O BNDES, diretamente ou por intermédio de empresas subsidiárias, agentes financeiros e outras entidades exercerá atividades bancárias e realizará operações financeiras de qualquer gênero, né? Relacionadas com as suas finalidades, competindo-lhe particularmente. Ok, né? Então aqui é a área de atuação das operações, né? Item 1, vem comigo, né? Item 1, olha só, o item 1 e o item 2 vai falar o quê? Vai falar dos recursos, ó. De onde que vem os recursos financeiros para que todo mês cai na conta do BNDES? Vem comigo, né? Financiar, olha aí, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º da Constituição da República, Programa de Desenvolvimento Econômico com os recursos do Programa de Integrado do PIS. Opa! Então tá aqui, ó, PIS. Então os recursos que para financiar essas operações vêm do PIS, criado pela Lei Complementar 7, de 7 de setembro de 70, e do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, PASEP, olha aí, PASEP, né? Criado pela Lei Complementar 08, de 3 de dezembro de 1970, tá? Então é o seguinte, tá aí para vocês. Então digo para vocês que os recursos provenientes para o BNDES fazer cumprir toda essa sua logística, essa responsabilidade, vem do PIS-PASEP. Calma, vem comigo aqui, né? Promover a aplicação de recursos vinculados, né, ao Fundo de Participação PIS-PASEP, ao Fundo da Marinha Mercante, FNMM, e outros fundos especiais instituídos pelo Poder Público em conformidade com as normas aplicadas a cada um. Então, ele tem uns fundos, né? E aí, professor, esse cara, preste atenção aqui, né? Preste atenção nessa explicação aqui, tá? Olha só. A partir da promulgação da Constituição Federal, do dia 5 de outubro de 1998, nos termos que determina o seu artigo 239, os recursos provenientes da arrecadação das contribuições do PIS e para o PASEP
foram destinados ao custeio do programa de seguro-desemprego, abono salarial, e pelo menos 40% do financiamento de programas de desenvolvimento econômico, esses últimos a cargo do banco do BNDES, né? Professor, não estou entendendo, está confuso o negócio, então para, respira fundo, vem comigo. Eu sou empresário da educação, tá? Todo mês eu pago sobre o meu lucro, né? Suposto lucro, né? O que eu pago? Eu pago a contribuição para o PIS/PASEP. Todo mês. Então, todas as empresas do Brasil pagam essa contribuição. Esse recurso do PIS/PASEP, preste atenção, ele financia o seguro-desemprego, tá? Que vai para o FAT, né? Fundo de Amparo ao Trabalhador. Financia o abono salarial, que é pago normalmente em agosto todo ano para quem recebe, salvo engano, até 2 salários. E 40%, tá, de tudo que o PIS/PASEP é arrecadado vai para o BNDES, para que o BNDES arque aí com as suas responsabilidades constitucionais legais de quê? De você aí de fazer o desenvolvimento do Brasil. Então, olha só, dos recursos mencionados no caput, ou seja, toda a arrecadação do PIS/PASEP nacional, presta atenção, deste artigo, pelo menos 40% serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com critérios de remuneração que lhes preservem o valor. Então está aí para vocês a origem dos recursos do BNDES. Agora eu pergunto, cara, você acha que o examinador não pode cobrar isso na sua prova? Claro que pode. Então 40% dos recursos do PIS/PASEP são destinados, pelo menos, está no parágrafo 1º do artigo 139 da Constituição Federal, pelo menos para financiar o quê? Financiar as atividades do BNDES. Todo mês cai lá, né? Ora, é dinheiro, prof. Como é, né? Vem comigo. Nas operações que tratam esse artigo, né? Que trata esse artigo, PIS/PASEP, né? Em sua contratação, o BNDES poderá atuar, aqui já é emprestando para terceiros, né? Então o BNDES é o quê? Ele vai fazer o quê? Intermediação financeira, né? Só que ele capta de quê? Do governo. Então o governo criou o PIS/PASEP, manda dinheiro para ele, agora o BNDES, ele repassa para terceiros. Isso que está falando no parágrafo 1º, olha só. Nas operações que trata este artigo, em sua contratação, o BNDES poderá atuar como agente da União, de estados e municípios, assim como de entidades autárquicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e organizações privadas, né? Então são o quê? Direta ou indiretamente. Aqui que está autorizando aquelas operações diretas e indiretamente. As operações do BNDES observarão as limitações consignadas em seu orçamento global de recursos e dispêndios, né? Despesas, né? Dispêndios são despesas, né? Então ele tem um orçamento global, ele faz parte do orçamento lá de investimento das empresas, né? Então tem que respeitar o orçamento, claro, né? Tem um limite de gastos, né? Ok. Artigo 10. Agora, o BNDES poderá também, aqui, áreas de atuação agora, né? Contratar operações no Brasil ou no exterior, com entidades estrangeiras ou internacionais, sendo lícita a aceitação de forma e de cláusulas usualmente adotadas nos contratos internacionais, inclusive o compromisso de dirimir por arbitragem as dúvidas controversas, né? Ele pode optar por tribunal arbitral, não para a justiça comum, né? É muito comum isso internacionalmente nos grandes contratos, eles sempre nomeiam um terceiro para fazer a arbitragem, né? Vem comigo. 2. Financiar as aquisições de ativos e investimentos realizados por empresas de capital nacional no exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento econômico e social no país. Então ele pode financiar projetos aí, onde aí está na mídia aí muitos projetos, né, que foram financiados pelo BNDES no exterior. 3. Financiar e fomentar a exportação de produtos e serviços, inclusive serviços de instalação, compreendidas as despesas realizadas no exterior associadas à exportação. Finame, né, um grande projeto aqui de financiamento à exportação da nossa indústria, né? 4, né? Agora é o seguinte, efetuar aplicações não reembolsáveis, né? Olha, não reembolsáveis. Lembra da explicação lá atrás, né? Isso já caiu em prova várias vezes. É o famoso fundo perdido, vai o dinheiro. Agora, o dinheiro para o fundo perdido, claro que tem que ser uma situação bem específica, né? Uma situação aí pontual,
né? Não vai para uma empresa privada, fundo perdido. Não, não pode, né? Tem que ter o quê? Tem que ter outra característica social. Efetuar aplicações não reembolsáveis em projetos ou programas de ensino, ensino, pesquisa de natureza científica ou tecnológica, inclusive mediante a adoção de equipamentos técnicos ou científicos de publicações técnicas a instituições que se dediquem à realização dos referidos projetos ou programas ou tenham dele recebido colaboração financeira com essa finalidade específica, né? Outra característica do não reembolsáveis, né? Item 5, efetuar aplicações não reembolsáveis destinadas especificamente a apoiar projetos e investimentos de caráter social nas áreas de geração de emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação, desporto, justiça, alimentação, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento rural e outras vinculadas ao desenvolvimento regional e social, bem como projetos de natureza cultural, observadas as normas e regulamentações expedidas pela diretoria, né? Vamos lá, outra área de atuação do BNDES, né? Contratar estudos técnicos e prestar apoio técnico e financiamento, inclusive não reembolsável, para a estruturação de projetos que promovam o desenvolvimento econômico e social do país. Então, o próprio BNDES, tá, ele pode contratar o quê? Ele pode elaborar projetos de desenvolvimento, inclusive esse dinheiro aqui não reembolsáveis, né? Realizar como entidade integrante do Sistema Financeiro Nacional. Olha aí, conhecimentos bancários. Sistema Financeiro Nacional é uma entidade especial, junto com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, quaisquer outras operações no mercado financeiro ou de capitais, em conformidade com as normas e diretrizes do Conselho Monetário Nacional. E, finalmente, né, última atribuição aqui, né, utilizar recursos captados no mercado externo, desde que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país, para financiar a aquisição de ativos e a realização de projetos e investimentos no exterior por empresas brasileiras, subsidiárias de empresas brasileiras e empresas estrangeiras, cujo acionista com maior capital votante seja direto ou indiretamente pessoa física ou jurídica domiciliária no Brasil, né? Bem como adquirir no mercado primário títulos de emissão ou responsabilidade das referidas empresas, ou seja, atuar no mercado de capitais aí, né? Parágrafo único, vem comigo aqui. Nos casos de garantia do Tesouro, olha aí, garantia, então nós temos aí o financiamento, subscrição, garantia do Tesouro, né? Nacional, crédito obtido no exterior, de forma tal, atendidas as condições nele fixadas, prestará garantia na qualidade de agente financeiro da União, fiscalizando a execução do contrato. Então, o BNDES pode conceder garantia ao Tesouro. Por exemplo, o banco pode, a União, né, ele pode aí, por exemplo, eu quero pegar o dinheiro junto ao FMI, pode, né, para fazer uma ponte gigantesca, outra ponte Rio-Niterói, pode, claro que pode, né. E aí o que acontece? O BF, eu quero garantia, aí ele coloca quem lá? Agente financeiro da União, o BNDES. Então, o BNDES vai ser o garantidor dessa operação e a partir do momento que ele é o garantidor dessa operação, ele vai fazer aqui, ele vai fazer fiscalizando a execução, ele vai ser um órgão fiscalizador do contrato, né? Artigo 11, último artigo do BNDES, importante aqui, para a concessão de colaboração financeira, o BNDES procederá, ou seja, né? Colaboração financeira, eu vou lá, pego o Banco do Brasil, Sicredi, não sei quem, para operar com recurso do BNDES. O BNDES tem muito recurso, no mínimo 40% do PIS/PASEP é muito dinheiro. Então o que ele vai colocar? Requisitos para receber o dinheiro, né? Muito importante, ao exame técnico econômico financeiro de empreendimento, análise técnica, econômico, financeira de empreendimento, projeto ou plano de negócio, incluindo a avaliação de suas implicações sociais e ambientais. Então ele faz a análise e, claro, avalia as implicações sociais e ambientais. Sociais, geração de emprego, por exemplo. 2, a verificação de segurança de reembolso, ou seja, se o dinheiro vai voltar, né? Exceto nos casos de colaboração financeira, que, por sua natureza, envolva a aceitação dos riscos, né,
naturais e não esteja sujeita a reembolso na forma, ó, inciso 4, 5 e 6 do artigo 10. São os 3 casos e únicos casos de operações de não reembolso. Então, regra geral, verificação da segurança de reembolso, né? Se aquele empreendimento, se as pessoas tomadores daquele empréstimo têm condições o quê? De devolver o dinheiro. Está no estatuto do banco. 3. A apuração de eventual existência de restrições à idoneidade da empresa postulante e dos respectivos titulares e administradores a critério do BNDES. Então vai ter que apurar, né, eventual existência de restrições. Nome sujo, por exemplo, está devendo, o cara lá não tem uma idoneidade legal, tem aí uma reputação péssima, né? Então os administradores vão ter que analisar essa situação para conceder os recursos do BNDES. Parágrafo único, vem comigo. A colaboração financeira do BNDES será limitada aos percentuais que foram aprovados pela diretoria para os programas ou projetos específicos, né? E aí, professor? Aí eu digo para você que eu tenho experiência na prática em relação a isso, né? Ele diz o seguinte, né? Que ele fala o seguinte, ó, o BNDES não vai financiar 100% do projeto. A diretoria fala, é no máximo 60%. Os outros 40% a empresa, o Estado, o município vai ter que colocar de recursos próprios, né? Acontece isso? Com certeza, né? Professor, isso aqui cai em concurso? Como cai? São pontos fundamentais e importantes na sua aula do BNDES, né? Vem comigo. Banco do Brasil, Sensgran-Rio, 2011, cargo de escriturário, né? Quem tem um perfil de questões assim é a Sensgran-Rio e a FCC. No exercício de suas atividades, o BNDES poderá realizar concessão de colaboração financeira a empresas e determinados projetos, né? E aí, professor, esse aqui é uma questão que está aqui, ó, do artigo 11, ó, colaboração financeira. Então ele retirou a questão daqui. Então anota aí, ó, artigo 11, né? Fazer exame econômico do projeto, ok, mas não exame técnico. Claro, tem que fazer exame econômico e exame técnico. Então está falsa, né? 2. Fazer exame técnico do projeto, correto, mas não avalia as implicações sociais, errado. Ele avalia tanto as implicações sociais quanto as avaliações ambientais. C. Fazer exame técnico do projeto, ok, mas não avalia suas implicações ambientais, errado, né? Ele avalia tanto as ambientais quanto as sociais, ó, tá errado, né? Então, errado, errado, errado. D. Verifica a segurança do reembolso do projeto, ok. Né? Mas pode efetuar aplicações de não reembolso? Sim. Em quais situações? Artigo 10, inciso 4, 5 e 6. Coisa de cultura, coisa de saúde, né? Então ele tem condições de não reembolso, que são exceções. Então já encontramos verdadeiro. Uma questão muito difícil, uma questão que poucos alunos têm condições de acertar. Apura a existência de restrições? Ok. A indemnidade da empresa postulante, mas não de seus administradores. É tanto da empresa quanto de seus administradores. Inclusive, esse é o inciso 3º do parágrafo 11, do artigo 11, que nós acabamos de estudar. Logo, uma questão aí com certo grau de dificuldade, mas o aluno que estudou na fonte tem condições de acertar uma questão como essa. Gabarito, letra D, de dado, né? Nessa perspectiva, tá? Nessa perspectiva do BNDES, o último assunto, o terceiro assunto importante, eu quero falar do BNDES Par, que é a BNDES Participações, né? Essa BNDES Participações, ela tem um outro foco de desenvolvimento, mas aqui coloca dinheiro em empresas lá no mercado financeiro, tá? Então lá, a BNDES Participações, tá aqui, tá o estatuto, né? É uma sociedade por ações, olha aí, por ações, é uma SA. Então, essa aqui é uma SA de capital fechado, ok? SA, ok, né? Constituída como subsidiária, é uma subsidiária do BNDES, olha aí, ok, né? BNDES, acionista único, né? Então, uma SA de capital fechado com acionista único é o BNDES e reger-se-á pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicadas. Então, BNDES Par, que é o BNDES Participações, pode ser objeto de sua prova. Tá? Tem por objetivo, olha a área de atuação, né? O desenvolvimento econômico e social por meio de fomento ao mercado de capitais. Olha aí. Mercado de capitais
bem como o incentivo e o apoio aos empreendimentos e operações abrangidas para o seu objeto social, né? Então é o seguinte, o cara tem uma empresa, vamos colocar a Boticário, uma empresa nacional, aí, importantíssima, né? Ela já é de capital aberta, aí chega lá no BNDES, eu não quero ser mais Brasil, eu quero ser mundo. Eu quero ser mundo, global. Só que para isso eu preciso de um aporte de investimentos de 100 milhões de reais. Tá? 100 milhões de dólares, perdão, global dólar, né? Aí vai lá, faz o projeto, aí amplia o capital, a subscrição do capital, ela vai lá e pum! Entendeu isso? É outra forma de desenvolvimento, né? Com certeza, muito legal isso aqui, só que nós temos exemplos aí muito negativos aí da utilização desse mecanismo, né? Eu estou me segurando para não falar o nome da empresa, mas vamos lá, né? Você já entendeu, né? Artigo 2º. A Banestar, BNDES Par, tem como sede foro em Brasília, segue o mesmo critério do BNDES, né? Vem comigo aqui. No Centro Empresarial, Parque Cidade, Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C, 12º andar, Sala 1201, Asa Sul, CEPTAL, Escritório Central de Serviços do Domicílio Fiscal, na Avenida República do Chile, número 100, parte centro, 100 parte, né? Centro, Rio de Janeiro, como atuação em todo o território nacional, podendo, para cumprimento do seu objeto social, instalar e manter no país ou no exterior. Olha aí a área de abrangência, o mesmo do BNDES, né? Escritórios, representações ou agências aí, né? Vem comigo, a BNDES Par tem por objeto social, ou seja, toda empresa tem um objetivo social, tem um objeto. Qual que é o objeto social da BNDES Participações? Primeiro, realizar operações visando a capitalização de empreendimentos, observados os planos e políticas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, então realizar operações, é claro, né? O BNDES, como sendo acionista único aqui, ele vai dar o direcionamento da aplicação desses recursos. Apoiar o desenvolvimento de infraestrutura e sociedades que reúnam perspectivas de eficiência econômica, tecnológica e de gestão adequadas ao retorno para o investimento, em condições e prazos compatíveis com o risco e a natureza de sua atividade. Tá? Apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos em cujas atividades se incorporem a novas tecnologias. Novas tecnologias aqui é coisa de alta tecnologia, tá? Também, né? Contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, claro, porque não tem um país desenvolvido se você não tem um mercado de capitais desenvolvido, né? Por intermédio de acréscimo de oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas. Muito importante esse item quarto aqui, tá? Esse 3 e o 4 são das competências aí mais importantes da participações, né? Administrar e gerir carteira de valores mobiliários próprios e de terceiros, ele faz isso também. Apoiar e estruturar processo de desestatização, o que é isso? Privatização. Iniciativa da União e dos outros entes da Federação. Apoiar e estruturar processos de parceria público-privado no âmbito da União e os outros entes da Federação. E, finalmente, né, apoiar e estruturar soluções financeiras em processos de iniciativa da União e dos outros entes da Federação com iniciativa privada, né? Prestar consultoria, vamos lá, prestar consultoria especializada e que objetivo dar suporte e subsidiar administradores e gestores de fundos de investimentos em direitos creditórios em suas atividades de análise e seleção de direitos creditórios para integrar a carteira dos respectivos fundos, né? Então essa aqui é toda a área de atuação da BNDES Participações, né? O prazo de duração da BNDES Participações é indeterminado, né? Pronto, então a parte teórica, essa parte que nós explicamos para vocês, vamos fechar essa aula com um exercício top. Olha só, vem comigo. Banco do Brasil, CESP 2018, cargo escriturário, né? Uma questão um pouco antiga, né? Uma questão que deu muita polêmica na época, né? Atualmente o BNDES, tá? Não é um banco de desenvolvimento. Professor, banco de desenvolvimento. Ele é um banco de caráter regional. Se ele é de caráter regional, ele tem que ser estadual. Isso segundo normas do Conselho Monetário
Nacional. Então tá certo, né? É uma empresa pública federal, correto, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, porque é uma entidade aí que pertence aí à administração pública. Ou seja, o gabarito está correto, né? Ele colocou atualmente, né? Isso em 2008, né? O único, então aqui não é um banco de desenvolvimento, porque não é um banco regional. Agora é uma agência de fomento e desenvolvimento federal, a mais importante de todas. Então preste muita atenção nessa questão aqui, tá? Muito importante aqui essa questão aqui. Tá? É muito importante essa questão, tem que prestar muita atenção em relação a isso, né? Embora que é Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Isso aqui foi lá na época de Getúlio Vargas, aí sim, na época de Getúlio Vargas, inclusive era o único banco de desenvolvimento no Brasil que nós tínhamos na época. O conceito de banco de desenvolvimento, ele foi o quê? Foi se aperfeiçoando no decorrer dos anos. Bacana? Gabarito correto. Assim finalizamos essa nossa grande aula aí, né? Essa mais uma grande aula. E eu quero falar para você o seguinte: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, gente. Aquelas pessoas que sempre deixam para amanhã aquilo que pode fazer hoje são aquelas pessoas que não vão para frente. São as pessoas que sempre estão atrás. Se você quer passar no concurso, você quer ser um vitorioso, você sempre tem que antecipar os problemas, antecipar as coisas, né? Tudo o que você pode fazer hoje, você faz hoje, que você já ganha tempo. Gente. Tempo hoje é um ativo aí muito importante aí para o seu sucesso. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.